situação aqui está o quê? Permitido. Você pode fazer de tudo, sim ou não? Sim. Você tem um limite, né? Mas a palavra vai dizer, mas nem tudo o quê? Me convém. Convém que eu faça. Aí o texto vai dizer, tudo me é o quê? Permitido. Mas eu não deixarei que nada do quê? Domine. Isso é ter controle no próprio corpo, que é o quê? No
Glória a Deus.